Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, tá? Início a nossa programação da semana, conversando, debatendo aí e falando sobre diversas questões e, né, vamos entrar aí no período eleitoral, né? É um momento aí da política nacional, é um momento aí de, né, para gente que é impossível não entrar. Então, começando aí a falar com os pré-candidatos e posteriormente candidatos às eleições, né? Algo que o Mesa de Debates fez nas eleições passadas, fez na anterior e quando tiver eleição vai continuar fazendo. Enfim, eu estou aqui com o Danilo Pássaro, ele que é pré-candidato a vereador pelo PSOL em São Paulo, e vamos conversar um pouco aí com ele sobre a sua pré-candidatura, né? E um pouco aí da política municipal e também nacional. Enfim, então, Danilo, por favor, peço aí que você fale um pouquinho de você antes da gente começar. Fala, Guilherme, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Eu quero agradecer desde já pela oportunidade de estar nesse espaço, compartilhando ideias, falando um pouco sobre o trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo na Brasilândia, nas periferias de São Paulo, falar um pouco sobre a minha trajetória também. Eu sou Danilo Pássaro, eu sou teólogo, historiador de formação, sou um cria da Brasilândia, que é a maior periferia da zona norte de São Paulo, né? Eu tenho uma trajetória também em torcidas organizadas, eu sou da Gaviões da Fiel, a maior torcida do Corinthians, né, que me deu a oportunidade de me formar politicamente, de construir alguns valores, especialmente os valores das relações democráticas, né? E venho atuando há um bom tempo junto aos movimentos sociais, né, especialmente o MTST e o MST. E mais recentemente, no momento de pandemia, eu criei um instituto na Brasilândia chamado Periferia Sem Fronteiras, que tem como propósito alinhar o trabalho social com o trabalho de formação política, o trabalho cultural, artes, esportes. Então, lá a gente entrega cesta básica, entrega marmita, a gente tem uma biblioteca comunitária, a gente tem aula de jiu-jitsu, a gente tem aula de idiomas, a gente tem várias atividades culturais, tudo isso pensando numa perspectiva de formação política, né? Principalmente com adolescentes e jovens. Perfeito. O único problema, conforme vocês podem ver do nosso amigo aqui, que ele é corintiano, mas isso a gente releva. Mas brincadeira à parte, Danilo, por que da sua pré-candidatura, por que você resolveu ser pré-candidato aí para essas eleições? Cara, a gente vem numa construção política há um bom tempo, né? Junto aos movimentos sociais. E pelo fato de ser de torcida organizada, por ser de periferia, né? Infelizmente, a gente é muitas vezes colocado dentro de um estereótipo, dentro de uma caixinha, né? Não, essa galera a gente chama quando for para fazer uma ação direta, quando for para fazer alguma segurança de manifestação e etc. Só que a gente também é cabeça pensante, né? Eu passei pela universidade, eu passei pela USP, a gente tem proposições, né, para a política, a gente tem proposições para a cidade, a gente tem capacidade de articulação. Então, a gente percebeu em 2019 que a gente tinha, sim, possibilidade de lançar candidaturas. A gente já tinha eleito vereadores em Francisco Morato, por exemplo, né? E dentro dessa possibilidade, o meu nome foi colocado. Então, lançamos uma candidatura na época com muito pouca estrutura, a gente ainda não tinha uma relação partidária, né? Eu sou do PSOL, importante dizer, eu sou do PSOL. A gente ainda não tinha uma relação de construção dentro do partido. E aí a gente lança a candidatura, vem a pandemia, a gente organiza manifestações que unem as torcidas, né, pela democracia contra o bolsonarismo, e a partir daí a gente só vem construindo cada vez mais, né, esse processo de participação institucional. E quando eu falo a gente, eu estou falando de uma rapaziada que é da torcida, que é das periferias de São Paulo, mas também essa construção ela atravessa as fronteiras por estados, né? Então a gente tem uma organização muito boa em Brasília, a gente tem algumas lideranças lá que são bem politizadas, não saíram candidatas ainda, mas atuam muito bem na institucionalidade também.
E aí ela nasce com esse objetivo, além do que a gente olhava para as figuras na Câmara Municipal, não sentia uma representação do ponto de vista, né, do confronto à extrema-direita, do ponto de vista de capacidade de articulação, e uma outra questão que é muito importante, ninguém da Zona Norte, né, porque eu sou da Brasilândia, eu sou da Zona Norte, e há muitos anos a Brasilândia não tem nenhum representante de esquerda na Zona Norte, e a gente acredita muito, né, que para fazer a disputa da cidade a gente não pode desconsiderar uma região tão importante como é a Norte, onde tem quase 3 milhões, né, de habitantes. E quando a gente olha para as figuras, né, que hoje representam o campo da esquerda na Câmara Municipal, a gente vê que majoritariamente são figuras da Zona Leste e da Zona Sul. A gente não tem nenhum representante da Norte. Falando, né, sobre a questão da torcida organizada, né, e eu acho que agora deixando as brincadeiras aqui de lado, qual que é a importância aí para as discussões políticas que as torcidas cumprem, né? Porque muitas das vezes, né, o senso comum vê a torcida organizada, né, seja Gaviões, seja independente, né, no caso eu sou São Paulino, como tudo bando de marginal, desocupado, né? Qual que é a importância aí das torcidas organizadas no cenário político que nós vivemos? Cara, torcidas organizadas são movimentos sociais, né? São organizações da sociedade civil que são muito mal compreendidas. A gente também não pode dizer que torcida organizada não tem problema. Tem muito problema, violência existe, e a violência não é criada por torcida organizada, a violência é uma realidade da formação da sociedade brasileira, né? E da mesma forma que torcida organizada é estigmatizada, vários movimentos que organizam, principalmente o povo pobre, o povo da periferia, também são estigmatizados, né? E as torcidas organizadas, elas fazem papéis, elas cumprem papéis muito importantes, como, por exemplo, papéis sociais, né? As torcidas organizadas, elas têm seus departamentos sociais, que fazem trabalho com periferias. O Gaviões, por exemplo, agora vai ter um cursinho pré-vestibular também, a gente tem um departamento social muito ativo. E as torcidas organizadas, elas têm capilaridade na sociedade, né? Eu tenho certeza que se você me perguntar aqui qualquer lugar dessa cidade, eu vou saber te referenciar alguma liderança, alguma pessoa do Gaviões que mora, que está lá, que está ajudando na construção do bairro, né, que está participando com as lideranças comunitárias. Então, as torcidas organizadas são espaços, né, de sociabilidade, né, que nos permitem capilarizar a política do ponto de vista da política progressista. A gente teve nos anos 80, né, as pastorais de base católica que permitiram que as ideias de esquerda fossem levadas para as periferias. A gente conseguiu organizar uma população pobre de periferia por meio, né, das pastorais de base. A gente perdeu essa relação, infelizmente. Hoje, quem está crescendo e muito nas periferias é especialmente as igrejas neopentecostais, que vêm com ideias conservadoras, ideias fundamentalistas na maioria das vezes, né? Mas que também cumprem papéis sociais, então por isso é importante a gente fazer disputa, né, desses espaços. E as torcidas organizadas também são esses espaços que estão em todos os cantos, né, que estão capilarizadas em todos os lugares. Sem contar que são organizações que estão articuladas a partir do futebol. E quando a gente pensa o que é o futebol para o Brasil, para o povo brasileiro, o futebol tem um impacto muito forte no imaginário e nas identidades do povo brasileiro. E quando o futebol, é o que dizia o Dr. Sócrates, né? Quando o futebol e as organizações relacionadas ao futebol compreenderem o seu papel na construção da democracia, né, na formação de cidadãos, a gente começa a avançar como país, a gente começa a avançar como sociedade. Então, se as torcidas organizadas têm problemas ainda, e tem muitos, é porque também são muito mal compreendidas e o Estado não tem capacidade de lidar com as várias problemáticas que são sociais, que são da sociedade, mas que também se refletem nas torcidas organizadas, por vezes de uma forma mais acentuada. Danilo, né, ainda falando aí da questão, né, dos problemas da organizada, né, como combater esses problemas, né? Qual que é a alternativa? Porque o Estado, né, oferece, pelo menos aqui em São Paulo, né, aqui a gente fala do Estado de modo geral, oferece medidas assim
são esdrúxulas, né? Que é, né, tipo, torcida única no estado de São Paulo, né? Eu vou falar uma coisa para você, eu sou São Paulino, morro de vontade de ver um São Paulo e Corinthians né, e tá no estádio, né, torcendo para São Paulo, vendo, né, tipo, a torcida rival, né, fazendo essa trocação, né, sem violência, tal, sem, né, sem preconceito. E hoje não, aqui em São Paulo não dá para fazer isso, né? Qual que é a alternativa do combate a essa violência, Danilo? Cara, não tem saída fora de política pública, porque é o que eu falei, as torcidas organizadas, elas não inventaram a violência. Se a gente for pensar, a violência no futebol, a violência entre torcidas organizadas, ela ganha grande força na década de 90. Se a gente for olhar o que era a sociedade brasileira, o que era a cidade de São Paulo na década de 90, a gente está falando de um período em que a cidade de São Paulo era a cidade mais violenta do mundo. A cidade de São Paulo tinha a maior taxa de homicídios do mundo. Se São Paulo fosse um país, seria o segundo país com maior taxa de homicídios, atrás apenas da Colômbia. A gente vive numa sociedade extremamente violenta. No Brasil, existe uma média de quase 70 mil pessoas que são assassinadas todos os anos, né? E essa violência acaba refletindo em várias organizações da sociedade civil. As pessoas, o brasileiro, ele tem, por conta dessa estrutura de violência que vem desde o escravismo, né? Que vem desde o período colonial, onde a gente tem um Estado que, em vez de garantir direitos, sempre utilizou a violência como um instrumento de controle social. Então, quando você tem um Estado que promove a violência, e aí a sociologia da violência, né, a psicanálise, a própria criminologia diz, né, pessoas que são desde criança, desde adolescente, expostas à violência, ela tem várias tendências à agressividade, ela tem tendência a não cumprir regras, ela tem várias tendências. Então, a gente tem um Estado, uma formação de um Estado que utiliza da violência e que impõe as suas leis e que põe os contratos sociais por meio da violência. Ao contrário do que a maior parte dos intelectuais, que a maior parte das teorias direcionam, né? Que é você imprimir, por meio da educação, por meio da cultura, por meio da arte, por meio de oportunidades, você imprimir nos cidadãos os valores que você quer para aquela sociedade, né? Então, para resumir, o Brasil é um país violento, e é a partir do Estado brasileiro que se inicia um ciclo de violência, porque é um Estado violento que faz com que pessoas, como um efeito colateral, tenham tendências também à agressividade e à violência, e depois esse mesmo Estado que cria essa violência, ele fala que a violência é necessária para combater essa violência que ele mesmo criou. E essas violências também se refletem nas torcidas organizadas. Então, da mesma forma que o Estado brasileiro fala que a periferia é violenta, não, a periferia não é violenta. A violência chega na periferia quando o Estado chega. E aí o Estado vende que a periferia é violenta para chegar com violência na periferia. E não chega direito, né? A gente tem várias periferias, a gente é negado nas periferias de vários direitos, inclusive direitos universais, e o Estado não está lá. O Estado não chega com a escola, o Estado não chega com aparelhos de saúde, o Estado não chega com cultura, não chega com biblioteca, não chega com teatro, não chega com cinema, só chega com a polícia, que é o braço armado e violento do Estado. Então, eu acredito que para lidar com o problema das torcidas organizadas é o mesmo problema para lidar com o problema da violência na sociedade. É com política pública, é com acesso a um processo de educação que seja emancipador, como dizia Paulo Freire, seja o acesso a atividades culturais, a políticas de cultura, a políticas de arte, a oportunidades. E, por exemplo, se a gente for ver, os números de violência nas torcidas organizadas, eles crescem na medida que cresce a criminalização. Porque antes, a torcida organizada, ela tinha como prioridade, como uma pauta prioritária, a disputa entre torcidas na festa da arquibancada. As possibilidades de fazer festa na arquibancada. As torcidas queriam fazer uma festa mais bonita que a outra, era aí que se dava a disputa. As torcidas queriam mostrar quem cantava mais alto, quem cantava mais que a outra. E aí o Estado vem e tira essa possibilidade de fazer festa nas arquibancadas. E aí, quando a gente tem uma maioria de jovens que são da periferia, que são expostos à violência desde criança,
né? E que a relação que eles têm com a sociedade é sempre também uma relação de violência. Quando eles se encontram em determinado espaço, que é o espaço do campo de futebol, onde também, né, existe, é um espaço de muita masculinidade, e por ser de muita masculinidade, existe aquele esforço de autoafirmação, de querer se reafirmar, né, enquanto sujeito, e aí você tem uma tendência de ter ali um grupo de jovens, né, que vão acabar tendo práticas de violência, né? Então, quando a gente fala, a gente tem que criminalizar a torcida organizada, achando que isso vai mudar a realidade do futebol, pelo contrário. As torcidas organizadas, elas vêm mostrando cada vez mais, especialmente o poder público, que elas estão dispostas a combater a violência também. Se você acabar com as torcidas organizadas, o que vai acontecer é o contrário, é justamente um aumento de violência, né? Vários estudos acabam apontando para esse sentido. Só que, mais uma vez eu disse, o Estado não está comprometido em acabar com a violência. Até porque no nosso país, a gente sabe que a violência dá lucro, né? A violência vem de seguro de carro, a violência vem desses condomínios com muros super altos, com câmera para todo lado. A violência dá lucro. Então, o Estado brasileiro não quer acabar com a violência. A gente tem políticos demagogos que vêm querer criminalizar, dizendo que dessa forma estão combatendo a violência para jogar areia nos olhos da maioria da população. Danilo, né, esse suposto combate à violência do Estado não está muitas vezes relacionado ao processo de elitização, né, dos estádios, né? Você tira a torcida organizada, você tira a população mais pobre, aumenta o preço dos ingressos, aí, né, é um outro público que vai, né? Aí é um público que transforma, né, o estádio de futebol no teatro, né? Porque já teve vezes, não no Morumbi, mas né, eu também acompanho aqui o time da minha cidade, o São José, que o pessoal pediu para sentar na arquibancada, né? Chegando a esse cúmulo. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, também, né, esse processo de elitização, ele expulsa a maioria da população dos estádios, né? E aí a gente tem percebido um crescimento nos times de várzea, porque a gente percebe que o brasileiro é tão apaixonado pelo futebol que, impedido de acessar o estádio para ver o seu time de coração, ele acaba criando uma relação com os times do seu bairro, né? Então a gente vê uma relação mais comunitária e crescente nos times de várzea. Mas esse processo de elitização é o que é muito semelhante, né? O Brasil imita muito o que Margaret Thatcher fez, né, na Inglaterra, por exemplo, né? No sentido de fazer dois passos, né? Que foi uma política neoliberal. Primeiro, você criminaliza, né? Segundo, você exclui essas pessoas da possibilidade de acessar os estádios, né? A gente olha a diferença é muito grande, né, entre o público que frequentava, por exemplo, Pacaembu e o público que frequenta a Arena Corinthians. E isso não se dá só pelo valor dos ingressos, se dá por toda a política de acesso a ingressos, como, por exemplo, hoje é tudo via tecnologia, é tudo virtual, via fiel torcedor. No Pacaembu, você via pessoas, muitas vezes iam sem dinheiro, ia pegando R$ 1 aqui, R$ 1 ali, conseguiam juntar um dinheiro, ia na bilheteria e comprava seu ingresso. Hoje, você tem uma política de fiel torcedor, onde tem gente que tem dinheiro, quer manter uma alta pontuação para sempre garantir o seu ingresso, então, mesmo que ele não vá para o jogo, ele vai comprar o ingresso, saca? Isso acontece muito. Então, isso também é uma forma de segregar e de possibilitar que pessoas que vão conseguir num jogo ou no outro acessem o estádio. Elas não vão ter acesso ao ingresso, elas não vão conseguir, porque mesmo que elas tenham fiel torcedor, elas não vão conseguir ter a mesma pontuação daquele que, mesmo que não vai para o jogo, ele compra o ingresso, deixando muitas vezes a cadeira vazia, entendeu? E quando se trata, né, na questão que você perguntou sobre a violência, né, é muito raro a gente ver violência nos estados hoje em dia. É muito raro. A briga no estádio, nas redondezas do estádio é muito difícil. A maioria dos confrontos ocorrem pela cidade, né? Então, muitas vezes são pessoas que nem estão indo para o jogo. Essa é a grande verdade. Muitas vezes são pessoas que se encontram, estão ali, né, e não vão para o jogo, mas elas participam ali porque chegou numa medida onde que você precisa manter um controle territorial também. Existe uma política de controle territorial por meio das torcidas.
E o Estado, ele olha isso a partir da lógica de combater, ele não olha isso a partir da lógica de utilizar, né, essa ideia, né, de um controle territorial, né, de tipo, ter pessoas que são mais fortes num determinado território para fazer avançar políticas públicas. Porque, inclusive, é uma ideia que a gente tem. A gente faz discussão política, a gente faz formação política com as lideranças da torcida, a gente fala sobre isso, né? A gente poderia pegar esses coletivos, né, que estão organizados nos territórios e transformar em coletivos que não sejam só coletivos que vão se juntar para ir para o estádio, mas que sejam coletivos que vão ser desenvolvidos para melhorar o seu bairro, para melhorar o seu território. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que o Gaviões é muito forte na zona norte de São Paulo. A gente tem um coletivo muito forte na região do Tucuruvi. Vão se juntar todo jogo ali, uma média de 100 pessoas para ir para o jogo a partir do bairro do Tucuruvi. Se a gente pegasse essas 100 pessoas que se juntam para ir para o jogo, né, a partir do Tucuruvi e falasse, olha, é o seguinte, a gente tem jogo uma vez por semana, mas durante a semana vamos se reunir em forma de coletivo, vamos pensar políticas para melhorar as periferias, as favelas aqui do Tucuruvi, vamos ser um braço de políticas públicas. A torcida organizada tem condição de fazer isso. Se o poder público olhasse para a torcida organizada como esse instrumento, né, de avanço de política pública, de avanço de cidadania, a gente conseguiria chegar muito mais longe, a gente conseguiria chegar onde hoje o Estado não consegue chegar, a não ser, como eu disse, né, só chega através do braço violento e armado. Cara, você falou aí do Pacaembu, né? O Pacaembu teve uma importância maior, né, para a torcida do próprio Corinthians do que das outras, né? Mas eu já vi jogo também no Pacaembu, né, de São Paulo, né? Cara, que treco criminoso, né, que aconteceu com o Pacaembu, né? Cara, total. A gente tem vários problemas, a gente vê o atraso dessas obras, né? A gente vê que a Alegra, que foi quem adquiriu a concessão do Pacaembu, utilizou a Praça Charles Miller como depósito. Você chega lá na Praça Charles Miller, está todos os materiais que vão ser utilizados nessa reforma está totalmente atrasado. A gente teve várias irregularidades no processo, né, de concessão. Então, inclusive, né, como pré-candidato a vereador, se caso for eleito vereador, uma das prioridades é chamar uma CPI para rever esse processo de concessão do Pacaembu, porque é inaceitável o que estão fazendo com o patrimônio histórico do futebol do povo brasileiro. Certo. Agora, saindo um pouco aí da questão do futebol, né, indo para outras questões, né, falar um pouco aí da pré-candidatura, né, do Guilherme Boulos. Todo mundo sabe que ele vai ser, né, candidato, mas não pode, né, falar candidato Boulos aqui, então vamos falar pré-candidato. Qual que é a expectativa, né, que o pessoal tem para essas eleições? Cara, a expectativa é das melhores. Eu acredito que a gente tem uma janela de oportunidades muito grande de eleger uma figura do Caribe de Guilherme Boulos na maior cidade do nosso país, né? Quando a gente vai fazer uma análise eleitoral, a gente tem que fazer duas perguntas, né? A população quer continuidade ou mudança? E quando a gente anda pela cidade, a gente percebe que a população ela quer mudança. A cidade de São Paulo está abandonada do ponto de vista de zeladoria. O transporte público está mais precarizado do que já foi, e ainda agora a gente vê vários escândalos de relação de empresas que prestam serviço de transporte para São Paulo envolvidas com lavagem de dinheiro do crime organizado. A gente vê agora, por conta que o prefeito não implementou políticas adequadas de combate à dengue, os hospitais, as unidades básicas de saúde estão superlotadas. A gente vê vários esquemas de superfaturamento em obras com contratos que foram emergenciais, quando na verdade o prefeito está jogando asfalto na cidade inteira, está trocando asfalto até de onde não precisava, e é um asfalto de péssima qualidade, que quando chove leva tudo. A gente fala que é o asfalto sorrisal, né, que jogou água, derreteu. Então a gente está com vários problemas na cidade de São Paulo.
E a gente acredita que hoje o Guilherme Boulos é a figura que melhor representa essa mudança que a população tanto quer. E eu falo, essa mudança que o povo tanto quer, que eu acho que o que está colocado para a gente, Guilherme, não é só uma disputa de projeto político. A gente acredita que o nosso projeto político é muito melhor. Obviamente, a nossa figura, Guilherme Boulos, enquanto sujeito político, enquanto trajetória política, ele está bem à frente de Ricardo Nunes, né, do ponto de vista de pensar qual que é o político, qual que é o prefeito que a cidade de São Paulo merece. Mas eu acho que, além de um projeto político, a gente está discutindo valores de uma cidade. A gente precisa falar de valores também. A gente tem, de um lado, o Guilherme Boulos, que é um cara que tem uma trajetória no movimento de luta por moradia, que dedicou a sua vida para lutar para que pessoas que não têm casa possam ter um teto para morar, possam ter, então, uma dignidade. E nós temos, do outro lado, um prefeito que saiu do nada, que foi indicado por uma figura, no mínimo, controversa, que é Milton Leite, né? É importante lembrar que o Ricardo Nunes ele era vice do Bruno Covas, por isso que ele está aí, e que está totalmente ligado, né, ao mercado imobiliário, à especulação imobiliária, né? Então, isso já mostra que a gente tem valores diferentes de uma cidade. E nós temos, do outro lado, Guilherme Boulos, que, como deputado federal eleito, teve como primeiro projeto de lei aprovado a política das cozinhas solidárias, que é a construção de cozinhas nas regiões periféricas, nas regiões pobres, não só de São Paulo, mas do país, para dar comida para quem tem fome. Isso já mostra um sujeito que tem como um ponto central na sua forma de fazer política a solidariedade. Enquanto a gente tem Ricardo Nunes, que não deixou legado nenhum na cidade. O Ricardo Nunes assumiu logo no começo da gestão, né? Ele está mais de 3 anos na Prefeitura de São Paulo, e não deixa nenhum legado do ponto de vista de pensar políticas que vão fazer bem para a população, especialmente a população mais pobre. Então, é essa disputa que está colocada em jogo nesse momento, e eu acho que a gente tem um desafio, né? Porque o Ricardo Nunes ele tem muito dinheiro, por conta dessas obras, por conta de todos esses esquemas, ele vai colocar muito dinheiro na campanha, já está comprando liderança na periferia e tudo mais. Então, a gente tem o desafio de comunicar para a população o que está em jogo. A gente tem, de um lado, alguém que tem uma trajetória como a de Guilherme Boulos, que tem uma política centralizada na solidariedade, e a gente tem, do outro lado, Ricardo Nunes, né, que é o prefeito dos esquemas de lavagem de dinheiro para o crime organizado, que é o prefeito, né, da relação, né, e da submissão ao mercado imobiliário, né, que só está preocupado em construir prédios, não quer saber das pessoas que estão construindo esses prédios, ou mesmo as pessoas que vão morar nesses prédios. Então, nosso desafio é comunicar à população, porque vai ter muito fake news também. É importante dizer isso, né? Então, a gente vai ter que saber lidar com esse instrumento que vai ser utilizado pela lógica da extrema-direita. E por que é importante falar pela lógica da extrema-direita? Que o Ricardo Nunes, para disputar a eleição, ele foi correndo para o colo do Bolsonaro. Ele conseguiu o apoio de Bolsonaro. E então, hoje, né, esse ano, a eleição de São Paulo, ela vai ser, né, uma expressão do que foi a eleição de 2022, e ela vai sinalizar para o que vai ser a eleição de 2026. Né? Então, se a gente não quer jamais que o bolsonarismo volte a governar o nosso país, a gente tem também, né, como propósito, como missão, vencer a Prefeitura de São Paulo, porque é a maior cidade, a cidade mais rica desse país. Então, a extrema-direita está encarando essa eleição de São Paulo como uma possibilidade de voltar a governar o Brasil em 2026. E é por isso que essa missão de ganhar essa eleição, elegendo o Guilherme Boulos prefeito de São Paulo, é uma missão importante. E eu acredito que é a missão da nossa geração. Eu tenho muito, muito forte para mim que quem ganhar essa eleição, que a vitória dessa eleição, se Guilherme ganha, né, essa eleição da Prefeitura de São Paulo, isso vai impactar na política dos próximos 10 anos, pelo menos, na nossa cidade. Né? Ou talvez até mais. Quando a gente olha, né, para as prefeituras que a esquerda teve aqui em São Paulo, como, por exemplo, foi o caso da Erundina, que até hoje deixa um legado na cidade, como é o caso da Marta Suplicy, que até hoje deixa um legado na cidade. Inclusive, Marta é a vice, é a candidata a vice, é pré-candidata a vice-prefeita, né, na chapa de Guilherme Boulos.
A gente vê o legado que essas pessoas, que essas figuras, né, que essas políticas deixaram na cidade depois de muitos anos, e também a gente acredita que Guilherme Boulos, sendo eleito prefeito, ele vai deixar um legado de políticas acertadas que vão durar por muitos anos, né, e fazer um bem para a nossa população. Danilo, caso isso aconteça, vai ser a segunda prefeitura que o PSOL ganha, né? E eu queria que você fizesse um balanço, né, e uma pergunta mais provocativa mesmo, né, do bom sentido do termo, sobre a gestão do Edmilson Felipe do Pará, né? Porque o Edmilson Felipe, né, é prefeito, né? E para mim está lidando muito mal com uma greve que está acontecendo de servidores municipais, né? Que isso precisa ser discutido, inclusive, né, nas eleições de São Paulo, na minha opinião. O Guilherme, para ser bem sincero, eu tenho acompanhado pouco como tem se dado, né, a construção do mandato do Edmilson. O Edmilson já foi prefeito em outras oportunidades, né? E se ele retornou é porque ele tinha feito boas gestões. E quando eu pergunto, né, para figuras do Pará, quais são as dificuldades, né, que o Edmilson tem tido, né, na sua gestão na prefeitura, tem sido a falta de apoio na Câmara e tem sido também a falta de recursos, né? Então, eu acho que na gestão de Guilherme Boulos, a gente tem que pensar também a partir dessas duas perspectivas. No caso da falta de recursos, não é um problema que a gente vai ter que lidar. A cidade de São Paulo é muito rica. A cidade de São Paulo é a cidade com o maior orçamento do país, né? A gente está falando de mais de 100 bilhões de reais de orçamento anual. Agora, um segundo desafio que tem essa relação com o legislativo, né? E o Boulos ele sempre fala sobre isso. Eu estou vendo a dificuldade que é articular o Congresso Nacional para defender as políticas do governo Lula, né? Porque a gente é minoria no Congresso Nacional. Então, eu acho que além de eleger, né, Guilherme Boulos prefeito de São Paulo, a gente tem o desafio de eleger uma grande bancada de vereadores e vereadoras do nosso campo para, a partir dessa construção, junto com Guilherme Boulos, articular a Câmara Municipal para conseguir implementar as políticas que a gente deseja para a nossa cidade, né? Então, por muito tempo, a esquerda sempre fica muito focada no executivo. É importante, sim, mas a gente também precisa começar a olhar para o legislativo, a gente precisa eleger vereadores e vereadoras, porque diferente do que foi no passado, onde o governo Lula conseguia articular o Congresso Nacional, porque a gente tinha uma outra conjuntura no nosso país. A gente tinha os políticos tradicionais da direita que você conseguia articular com eles. Agora a gente tem os políticos da extrema direita, que eles não estão preocupados em fazer política. Eles querem subir na tribuna e fazer um discurso para fazer um corte e mandar para os seus grupos de WhatsApp para alimentar a sua base. Então, fica muito difícil de articular e ter qualquer relação com esse tipo de figura política. E aqui em São Paulo não vai ser diferente. Para a gente conseguir cumprir o propósito de construir um mandato popular, um mandato que vai fazer com que a periferia seja olhada, né, com mais carinho, fazer com que as políticas públicas cheguem de fato na ponta, onde subprefeitura não vai ser cabide de emprego, como é hoje, onde subprefeitura vai ser parceira das iniciativas comunitárias, vai ser parceira, né, das lideranças comunitárias. Para a gente fazer tudo isso, a gente precisa também, né, de uma Câmara que seja comprometida com esse propósito. Então, a gente precisa também eleger vereadores e vereadoras do nosso campo, do PSOL, do PT, do PCdoB e de todos os partidos que estão nessa frente, que a gente está chamando nessa frente, que tem como objetivo transformar a cidade de São Paulo. Danilo, eu acho bem interessante isso que você colocou. Só peço para desligar o seu microfone, porque eu estou escutando a minha voz aqui. Isso, eu acho bem interessante o que você colocou. E né, isso remete, por exemplo, a vários discursos, né, nas eleições de 2022 que eu escutei aqui mesmo no mesa de debates, falando: olha, a gente tem que se preocupar também com o legislativo, a gente tem que se preocupar com o legislativo. Chegou as eleições e a gente sabe qual foi o resultado, né? O que aconteceu?
né, primeiramente, né, no resultado das eleições, né, de 2022 e como evitar que isso aconteça, na sua opinião? Cara, eu acho que o nosso grande desafio, especialmente dentro do legislativo, é porque quando a gente vai debater um processo eleitoral, né, o imaginário da população, a forma que o povo vota no executivo e nos legislativos são muito diferentes. Vou te dar um exemplo. Vai ter muita gente que vai votar no Boulos, porque ela gosta do Boulos, porque ela acredita que de fato o Boulos é o melhor para a cidade. Só que quando ela for votar no vereador, ela vai votar naquele vereador que o tio indicou, aquele vereador que contratou o sobrinho, aquele vereador que chegou com uma cesta básica, sabe? Então, é um problema estrutural que a gente tem nos processos eleitorais no Brasil, que acabam é, fazendo uma diferenciação entre o executivo e o legislativo. Existe uma grande tendência, de fato, existe uma tendência onde as pessoas vão votar, né, nos vereadores da chapa que ela vai votar no prefeito. Mas, em sua maioria, especialmente nas grandes periferias, o voto se dá por esses rumos. É porque, geralmente, quem chega, né, na base, quem chega na ponta é o vereador. Então, o vereador chega na ponta e leva também o seu prefeito. Só que, muitas vezes, a pessoa ela não gosta daquele prefeito do vereador, que chega lá na ponta. Muitas vezes ele vai chegar com uma cesta básica, então ela vai falar, olha, eu vou apoiar você, mas não vou apoiar o seu prefeito. E o Ricardo Nunes, ele entendeu isso. Então, ele está despejando dinheiro nos vereadores, né, da sua base para que possam levar o Ricardo Nunes lá, porque o Ricardo Nunes nem é conhecido. Se você chegar, andar pela cidade e perguntar quem é o prefeito de São Paulo, ninguém sabe o nome, né? Então, ele está apostando muito nesses vereadores. Então, de fato, é um desafio para a gente. O Boulos entendeu esse desafio. Se você for acompanhar as agendas do Boulos, em todas as agendas dele, ele tem dito: gente, a gente quer ganhar essa eleição. É muito importante que vocês falem do nosso projeto, falem do que a gente tem como proposta para a cidade de São Paulo, mas também é muito importante que vocês falem dos nossos pré-candidatos à vereança. Porque eu estou vendo o que eu estou sofrendo lá no Congresso Nacional para defender o governo Lula. E a gente vai precisar de vereadores e vereadoras comprometidos com esse projeto para defender eles na Câmara Municipal também. Então, o Guilherme Boulos entendeu essa questão e tem levado, né, isso para suas agendas, tem levado isso para sua comunicação também. E 2022 é aquilo, né? Quando a gente olha, por exemplo, a bancada, qual que é a maior bancada? É a bancada ruralista, por exemplo. Como que eles se elegem? Através de, de aparelhagem de territórios, aparelhagem de comunidades, que é através de muito dinheiro, cara. Então, a grande dificuldade da gente conseguir, de fato, estabelecer esse diferencial vai ser como que a gente... É o que eu falo, é o nosso desafio, né? Eu costumo usar muito o exemplo da torcida do Corinthians, porque em 2002, quando o Corinthians foi campeão mundial, muita gente falava, quero ver o Corinthians ganhar do Chelsea. O Chelsea é o time dos bilionários. O Chelsea é o time dos jogadores que estão no auge, que ganham muito dinheiro. E eu falei, olha, o Chelsea tem muito dinheiro, mas o Chelsea não, mas o Corinthians tem uma coisa que o dinheiro não pode comprar, que é a força da fiel torcida. Eles têm dinheiro, nós temos o povo. E eu acho que o grande desafio nessa eleição, que foi o mesmo desafio de 2022, é como que a gente faz para vencer o dinheiro. E a única forma da gente vencer o dinheiro, da gente vencer a máquina pública, lembrando que o Bolsonaro utilizou a máquina até onde não dava mais, de modo que usou a Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir os nordestinos de irem votar. O Ricardo Nunes não vai fazer diferente. Então, a única forma da gente vencer a máquina, da gente vencer o dinheiro, é trazendo o povo para o nosso lado, e um povo inspirado, um povo militante, um povo que vai brigar por esse projeto de cidade, assim como em 22 brigou por um projeto de país e a gente conseguiu eleger Lula. Danilo, eu percebo que a esquerda está muito presa, né? Principalmente a esquerda brasileira está muito presa aos processos eleitorais, né? Você acha que isso é bom ou você acha que isso é ruim?
né? Como fazer para mudar isso, né? E como combater a esquerda, né? Desculpa, como combater a extrema direita de fato, né? Nas eleições ou nas ruas, né? Porque eu vejo pouca mobilização de rua, né? E vejo muito processo eleitoral, né? Como fazer para mudar isso? Cara, eu acho que é muito ruim, e eu acho que a gente está vivendo um momento onde a maior parte dos setores da esquerda ainda estão naquela crise existencial de sem saber muito o que fazer e como lidar com a conjuntura que a gente vive. A gente teve há poucos anos uma reforma eleitoral que concentrou muito poder nos partidos, porque você tem lá um fundo partidário e um fundo eleitoral que manda muito dinheiro para os partidos e esse dinheiro ele é determinado pelo número de cadeiras. Então, os partidos, de alguma forma, centralizaram muito suas estratégias em aumentar o número de cadeiras para que, através do número de cadeiras, consigam trazer mais estrutura para os partidos, para que os partidos consigam também avançar nos espaços, né, com esse objetivo, que tem um caráter mais eleitoral. Né? A gente, no pessoal, a gente vem tentando construir um caminho diferente, porque a esquerda também, de uma forma geral, vem construindo muito sua política por meio de setores. A gente acredita que a política hoje ela se dá pelo território, que a gente teve uma mudança também na dinâmica do trabalho. Antigamente, se você quisesse falar com o trabalhador, você ia para a porta da fábrica. Hoje, né, os trabalhadores, hoje com a nova configuração do trabalho, o trabalhador ele está em cima de uma moto acelerando a 80 km por hora. Ele está dentro de um carro trabalhando por aplicativo com o vidro totalmente fechado. E a única forma de você se comunicar com esse trabalhador é estando no território. Só que a esquerda ela se afastou por muito tempo do território. Hoje, a nossa construção dentro do pessoal, eu falo a partir de uma corrente, que é a corrente da Revolução Solidária, a gente não se organiza por setores, igual a maior parte faz, que é juventude, é mulheres, é negritude. Não, a gente se organiza por territórios, porque a gente entendeu que para a gente fazer, de fato, trabalho de base, a gente precisa estar nos territórios. E quando a gente chega no território, a gente vai fazer uma disputa ideológica, especialmente com as igrejas evangélicas. Então, se a gente segue essa lógica de só disputar a eleição, de só acertar na estratégia eleitoral, muitas vezes um acerto na estratégia eleitoral, ele vai eleger um presidente, ele vai eleger um governador, ele vai eleger um prefeito. Mas uma estratégia eleitoral acertada não necessariamente vai eleger uma grande bancada de vereadores e de deputados. Para eleger bancadas de vereadores e deputados, precisa estar no território, precisa construir espaços de pertencimento, aqueles espaços, né, que a gente tinha no passado através das pastorais de base, que vai dar comida para quem precisa, que vai fazer discussão política, que vai ter atividade cultural, que vai ter atividade de formação e também vai ser espaço de acolhimento. Nós temos pessoas que muitas vezes elas estão sem perspectiva de futuro. Essa é a grande verdade. O nosso povo está com medo. E é aí que o fascismo cresce. Se a gente olhar para as experiências históricas, o fascismo cresce onde há falta de perspectiva e onde há medo. E é nesse vazio que a esquerda deixou, onde a gente tem parte de uma sociedade sem perspectiva e com medo, que as igrejas evangélicas crescem, prometendo terreno no céu, por exemplo. E as igrejas evangélicas, elas acabam adentrando não só no processo eleitoral, mas por meio de uma teologia que vem dos Estados Unidos, elas acabam reproduzindo discursos que são alinhados aos discursos da extrema-direita. Então, é o que o Mano Brown falou em 2018, quando ele sobe num palanque do PT. Falou, tem que voltar para a base, tem que falar a linguagem do povo, tem que estar lá. Então, se a esquerda não compreender que precisa estar lá todos os dias, falando a linguagem do povo, entendendo a realidade do povo e querer aparecer só em processo eleitoral, a gente vai seguir perdendo. A gente pode até ganhar uma eleição, mas do ponto de vista da construção política de futuro, a gente vai ser derrotado. Então, acredito que, inclusive, eu tenho colocado na minha pré-candidatura à disposição para cumprir esse propósito, né, de ser uma figura que
na eleição vai estar pisando em periferia, especialmente da Zona Norte. Eu não pretendo fazer campanha no centro, disputar esse voto que majoritariamente a esquerda disputa na Avenida Paulista. A minha ideia é fazer campanha na periferia para tirar voto da extrema-direita, não tirar voto dos candidatos à esquerda, certo? E não só no processo eleitoral, mas também no eventual mandato. Porque também sou a expressão de um trabalho que a gente já vem fazendo, né? Não é de hoje. Não é que eu vou chegar numa eleição e vou pisar na periferia, a gente já está lá. A gente já está lá há alguns anos. A gente criou o Instituto Periferia Sem Fronteira com esse propósito. Então, eu acho que a ideia é mais ou menos por aí. Ou a gente coloca o pé no território, suja o pé de barro, ou a gente pode até ganhar uma eleição. Mas conforme forem passando os anos, a gente vai perder cada vez mais a possibilidade de organizar a sociedade, de organizar principalmente as periferias para construir um país democrático, um país que tenha os valores progressistas. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer o Danilo, né, pela conversa. Gostei aí bastante aí de fazer essa troca aqui, esse bate-papo aqui com ele. E passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Primeiramente, te agradecer, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. Agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Né? Aproveito o ensejo para pedir para me seguirem no Instagram, @passarodanilo. Lá a gente tem conversado bastante sobre as pautas que a gente defende para a cidade, sobre as políticas que a gente defende para a cidade, especialmente a partir de uma perspectiva de periferia. A gente quer levar o olhar da periferia para a Câmara Municipal e dessa forma também a gente tem levado o olhar da periferia para dentro da pré-campanha, né, do Guilherme Boulos. E é o que eu costumo dizer, né? Há pouco tempo atrás, o Brasil era um dos países mais otimistas do mundo. O povo brasileiro estava cheio de vontade de construir um futuro, a gente estava conquistando direitos, a gente estava ocupando espaços. E aí a gente teve um golpe da presidenta Dilma, onde a partir desse golpe começam a tirar os nossos direitos, começam a tirar oportunidades dos movimentos sociais de participarem da construção do nosso país. A gente teve um avanço da extrema-direita, a eleição de Bolsonaro, né, que matou mais de 700 mil brasileiros na pandemia. Foi aí que a gente começou a juntar torcedores e torcedoras para fazer a luta pela democracia, para confrontar de frente a extrema-direita. E a gente está vivendo, né, após a gente ter trabalhado muito para eleger o presidente operário, para eleger o Lula, a gente está vivendo um momento de reconstrução do Brasil, com muita dificuldade, é verdade, mas estamos tentando reconstruir o nosso país, e nessa reconstrução São Paulo tem um papel muito importante. Então é por isso que a gente precisa eleger, né, um prefeito como Guilherme Boulos, a gente precisa eleger vereadores e vereadoras do nosso campo, e por isso também estou me colocando à disposição, porque São Paulo tem um papel fundamental nessa reconstrução que o Brasil precisa, e eu tenho certeza que a partir da cidade de São Paulo a gente pode também implementar políticas que vão ser referências no Brasil inteiro. E aí a gente não vai estar só disputando projeto político, não só disputando os valores da política que a gente quer, a gente vai estar fazendo história, e é para isso que a gente tem se colocado à disposição nesse cenário eleitoral que se aproxima. Então é isso, muito obrigado e estamos juntos. Então, acho que é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, agradecendo ao Danilo, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente as nossas entrevistas, programas, matérias. E quem puder também, né, segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram e também nós estamos no Quai. E, né, primeiramente aqui passando o Pix do Mesa de Debates, né, 385-007-02800. Quem puder aí contribuir para uma mídia independente, contribua, né, qualquer quantia aí vai ser bem-vindo, né, e, né, prestar atenção aí, né, procurar os movimentos sociais que estão atuando no Rio Grande do Sul, para poder, né, ajudar, seja divulgando aí
as plataformas de financiamento, ou, né, fazendo doação aí para Pix, Faquinha, né? Ou quem for do Rio Grande do Sul e puder ajudar aí na produção de comida, né, doação de roupa, ajudar também aí, para que tem muita gente precisando. Então, a programação continua, tem muita coisa, né? Hoje, um forte abraço e fui. Valeu, Guilherme. Tamo junto. Um abraço.